Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo da série Profissões. E a queridinha de hoje, escolhida, é a profissão do direito. E para isso nós trouxemos um convidado muito especial, que é o meu amigo, né? Queridíssimo Rodrigo Ruiz. Oi, Rodrigo, tudo bem? Oi, Nathalie, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, um prazer estar aqui nesse momento com vocês. Eu que estou muito feliz e agradecida de você aceitar esse convite e disponibilizar um pouquinho do seu tempo aí para trazer um esclarecimento para essa meninada que nessa etapa aí fica tão confusa, né, sobre os caminhos que... Obrigada de novo, Rodrigo. Para mim é um prazer e eu agradeço também o convite, viu? Fico muito honrado. Ai, que legal. Rodrigo, diz para mim primeiro, por favor, direito é da área de... Humanas. Humanas, né? Só para confirmar, para ficar claro aqui, para às vezes quem não conhece e que está assistindo o vídeo pela primeira vez poder se orientar. E diz para mim, Rodrigo, qual é a atribuição do curso de Direito quando você se forma? Eu vou falar um pouquinho antes, né? O que a gente vai estudar no curso de Direito como regra, né? A gente vai estudar leis, a gente vai aprender diversas leis, a gente vai estudar diversos ramos do direito. Então, nós vamos estudar leis civis, leis penais, leis administrativas, leis previdenciárias, leis trabalhistas, uma série de leis que regulamentam, né, que dispõem, que traz normas a serem seguidas pela sociedade, né? Então, nós vamos estudar, aprender que a Constituição Federal é a lei maior, né? A Constituição Federal de 1988, a vigente, né, atualmente, ela é a lei maior. E todas as leis têm de ser editadas em harmonia, né, não conflitando com dispositivos que estejam na Constituição Federal. Então, nós vamos estudar as leis, nós vamos aprender o conceito de justiça e nós vamos saber, como regra, qual é a razão da gente estar estudando tudo isso? É que quando nós nos formarmos, nós vamos atuar em diversas áreas. A principal delas seja na posição que você ocupar, advogado, juiz, promotor, delegado, isso nós vamos falar daqui a pouco melhor, nós vamos atuar para solucionar conflitos, para aplicar aquelas leis que nós estudamos na faculdade. Nós seremos atores de situações que levarão à melhor interpretação daquelas leis que foram editadas, e da Constituição e tudo mais. Então, seja como juiz, promotor, advogado, delegado, procurador, cada um vai exercer uma função dentro daquilo ali. Mas, basicamente, nós vamos atuar para solucionar conflitos, né? Uma pessoa tem um conflito com a outra. O Pedro deve um dinheiro para o João. E o João cobra, o Pedro não paga. E o Pedro fala, ó, como que eu vou conseguir receber esse dinheiro se ele não me pagou espontaneamente? Ele vai procurar o Poder Judiciário e vai contar essa história através de um advogado que o outro deve um dinheiro para ele e que, por isso, ele quer que o Poder Judiciário reconheça isso e que, depois, reconhecido, haja medidas, inclusive, de coerção, coercitivas, assim, de buscar o patrimônio daquele que não pagou espontaneamente. Então, é solução de conflitos no modo geral, assim. Eu dei um exemplo só, mas a gente pode figurar vários, né? Mas nós sairemos preparados para aplicar a lei, para aplicar a Constituição da forma devida. Eu sempre falo nas aulas de sociologia, né, desse negócio do contexto social e de que a gente precisa, dentro da sociedade, buscar realmente uma forma mais harmoniosa, né, para viver, mas o que não nos impede de ter conflitos. As pessoas são diferentes, as pessoas têm interesses diferentes, e é muito engraçado, né, que a gente estudou junto lá na Faculdade de Direito, e até a gente estava conversando um pouquinho antes do vídeo, como o direito me ajuda, até com as aulas de sociologia, né? Porque trazem realmente o esclarecimento e essa importância aí do direito na vida da gente. Eu costumo dizer assim que, se fosse possível, todo mundo teria que fazer o curso de Direito, ainda que ele não fosse exercer nenhuma profissão atrelada àquele diploma que ele tem em mãos, mas ela realmente te dá um conhecimento, te dá uma visão
muito ampla de como as coisas funcionam, né? De como tudo gira, do que deve ser respeitado. Então, o direito ele acaba sendo aplicado em todas as outras profissões. Então, e você tocou num ponto importante também, que a gente fala de buscar o judiciário, mas hoje estimula-se bastante a conciliação, medidas de entendimento fora do poder judiciário, fora de um processo judicial, né? Você tentar resolver aquilo antes de ir para o poder judiciário, é só se não tiver jeito mesmo, né? Porque muitos reclamam que o poder judiciário é muito lento, mas muitas questões são levadas até ele e muitas vezes poderiam ser resolvidas com um pouco de bom senso entre as partes envolvidas mesmo, né? Então, estimula-se bastante hoje a conciliação antes de você procurar o poder judiciário. Que a gente sabe, né? A gente vê todo dia na televisão, mesmo quem não tem acesso direto à área ou a pessoas da área, como está saturado, né, o judiciário, que muitas vezes falta funcionário, falta recurso, né? Falta tanta coisa aí para o negócio funcionar bonitinho. É muito fácil, às vezes, para quem analisa de fora, mas para quem está lá dentro, né, Rodrigo, sabe que é muito mais complexo do que parece, né? Sim, sim. As pessoas buscam muito ainda o poder judiciário, né? O acesso ao poder judiciário hoje é mais fácil do que antes, né? Pequenas causas você pode entrar nos juizados especiais, você nem precisa de advogado nesse caso, né? Então, isso tem um lado bom, sim, de você propiciar o amplo acesso à justiça, mas é claro que isso acaba também, ele acaba ficando abarrotado, né? Por mais que os juízes, os participantes os atuantes naquele poder tentem ao máximo, né, agilizar o andamento, isso acaba sendo humanamente impossível, né? Então, é por isso que a gente tem que pensar também em medidas de conciliação fora de um processo judicial, né? Para ajudar na celeridade, né? No último caso. Para ajudar nessa... Isso. E diz para mim, Rodrigo, quais são os rumos que a gente pode tomar quando a gente se forma, quais os caminhos que a gente pode seguir depois de concluído lá o curso de Direito? Então, vamos lá. Você saiu da faculdade, terminou, você tem um diploma em mãos e você diz para você mesmo, bom, vou buscar alguma coisa agora dentro de direito. Eu vou me valer desse diploma para buscar alguma coisa para fazer. Ok. Então, você tem o diploma em mãos, depois que você fez sua monografia na faculdade e tudo mais, completou 5 anos ali, terminou a monografia, passou. Ótimo. Você vai para a próxima etapa. Eu vou falar primeiro da advocacia privada, ser advogado, essa função, né, essa profissão abençoada, sagrada, que é a advocacia, né? Então, você fala, eu vou ser um advogado, vou montar o meu escritório e vou atender as pessoas que precisarem buscar o poder judiciário para resolver os seus problemas. Você vai ter que fazer o chamado exame de ordem, o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, que é a autarquia. A OAB é uma autarquia que regulamenta, que fiscaliza essa profissão de advogado, né? Então, você precisa fazer o exame de ordem. Você passou no exame de ordem dos advogados do Brasil, aí você pode, então, exercer a profissão de advogado. Aí você pode sair, muitas vezes, também da faculdade e pensar, eu quero concurso público, né? Eu acho que ainda é o que a grande parte das pessoas que saem de uma faculdade de Direito buscam, né? Eu vou fazer concurso público porque eu quero estabilidade, eu quero me garantir, eu quero ter uma segurança, né? Então, vou partir para o concurso público. Então, aí você tem um leque enorme de opções. Você pode tentar, por exemplo, ser delegado de polícia estadual ou um delegado de polícia federal, que chama delegado federal, né? Você pode tentar ser juiz, seja juiz de direito, juiz federal. Você pode tentar ser promotor de justiça, na esfera estadual, ou procurador da República na esfera federal, ou até procurador do trabalho na esfera federal. Você pode buscar as procuradorias dos entes federativos. Então, você pode buscar o concurso de procurador da União ou advogado da União. Você pode ser um procurador do Estado, por exemplo, Estado do Maranhão ou Estado de São Paulo. Ou você pode tentar ser um procurador do município de Imperatriz ou município de São Paulo. Então, você vai defender, sendo um procurador desses entes, você vai defender ou a União, ou o Estado, ou aquele município, quando ele for
procurado na justiça para defender seus interesses, né? Então, você pode também pensar dentro das estruturas de Poder Judiciário, Ministério Público, de procuradorias, também você pode pensar em ser analista, por exemplo. Analista, que é aquele que trabalha também para ajudar os juízes federais, os juízes de direito. Então, você pode... juiz de direito, não. Eu falei analista, seria mais na esfera federal mesmo, né? Então, você pode estudar para ser também um analista, né? Você trabalha dentro do cartório, você ajuda o juiz, você instrui processos, você faz despacho, você prepara despacho, você prepara muitas vezes para o juiz depois atuar, né? Então, é uma atribuição também muito interessante. Então, acho que eu falei basicamente todas elas. Você pode tentar também com diploma de direito ser fiscal, auditor fiscal do trabalho, auditor fiscal da Receita Federal, para quem gosta dessa área de fiscalização, né? Você pode tentar essa parte de fiscalização também, então as auditorias fiscais que tem na esfera federal, estadual também, os auditores estaduais, né? Auditores fiscais estaduais. Então, essas são muitas opções realmente que você tem com um diploma de direito em mãos depois, assim, pensando em concurso público. Olha e que a legal, advocacia né? privada também, né? Que legal, né? Como uma faculdade pode trazer essa amplitude de opções aí, né? Nossa, Há muito... muitas vezes, Nathalie, muitas vezes é bom explicar para o pessoal que tá nos assistindo, muitas vezes para você, por exemplo, tentar um concurso de juiz, de procurador, de advogado da União, muitas vezes os editais de concursos, eles exigirão um tempo de experiência. Ah, que legal. Muito Dentro bom do você ter direito. Então, muitas vezes, eles enfatizado vão isso. exigir 2 anos de advocacia, 3 anos de advocacia, muitas vezes estágios feitos em procuradorias, no Poder Judiciário. Aí depende do concurso, do edital daquele concurso que for aberto, mas é bom destacar isso aí. Que muitas vezes você sai do concurso, você termina o concurso de direito, muitas vezes você não vai, ainda que você consiga, tem essa capacidade, muitos têm de passar num concurso de juiz ou de procurador, de promotor, logo depois que sai da faculdade, muitas vezes o edital vai exigir um tempo de experiência. Que então, legal. você vai precisar advogar um tempo, buscar, né, uma experiência para depois exercer as funções daquela carreira que você almeja, né? E tem mais uma área ainda, que é a que eu escolhi, que você se esqueceu, né? Que é a área da docência, né? Que também a Faculdade de Direito também dá esse amplo espaço para a gente aí, né? As pessoas que geralmente são os professores, né? Foram os nossos professores na faculdade, também tiveram que passar por essa área aí, né? Tiveram que ter esse estudo aí. Ainda bem que é um bate-papo e você tocou nesse assunto. Realmente, nós temos amigos, né, que, inclusive, eles direcionaram, o foco deles foi a aula, né, dar aula, docência, buscar né? passar conhecimento, a docência. Então, nós temos colegas que se dedicam quase exclusivamente aos cursinhos preparatórios, às aulas na faculdade. Sem dúvida nenhuma, também uma profissão abençoada, realmente, que eu não exerço, né? Desde que eu saí da faculdade, depois advoguei algum tempo, né? Advocacia privada, e depois busquei o concurso e consegui entrar. Eu nunca dei aula, mas eu realmente admiro muito, e é um prazer muito enorme quando estagiários vêm trabalhar comigo, a gente poder tentar passar alguma coisa assim da nossa experiência para aqueles que estão começando, né? Muito bem lembrado, Nathalie, desculpa, né? Imagina, tô brincando, foi só para enfatizar também, porque, como o meu tio diz, abacaxi não vira uva. Eu acho que desde que eu era pequena, quando eu brincava de professora, eu sabia que eu já tinha nascido para docência. Mas como você falou, o direito me abriu assim, sabe, um leque muito grande na área do conhecimento e na área das descobertas, e foi muito importante e ainda é muito importante na minha vida. Mas diz para mim, Rodrigo, quantos anos tem em média o curso de Direito? Bom, hoje são 5 anos, né? O curso de Direito, com exigência de monografia ao final, né? Não basta tirar as notas exigidas pelas disciplinas ali, mas também fazer uma monografia. Como eu sou um pouquinho mais antigo, na minha época, o curso de Direito eram 4 anos, e não tinha monografia, né? Então, eu acho que a nossa turma foi a última. A última de 4 anos. E acho que a última sem monografia também, eu não me lembro. Foi certo, isso mesmo. Faz um tempo.
Não fala que faz muito tempo, são não 5 anos, entrega, então. não entrega, que faz muito tempo, não entrega. São 5 anos, então, como média, né? Não, como média não. É. Direito são 5 anos. Uhum. Rodrigo... Eu disse como média porque às vezes pode atrasar um pouco, né? Você sim, pode por isso que eu sempre atrasar um pergunto pouquinho, também a né? média, mas a base, digamos assim, seria, né, 5 anos. Tudo correndo bem são 5 anos. E diz para mim, qual é o valor médio do piso inicial? Antes de mais nada, qual foi a área que você escolheu, né? Como é que você vai poder falar para mim da área, do piso, da média da área? Se você não falar para mim onde você trabalha, diz aí, por favor, que área você escolheu. Quando eu saí da faculdade, Nathalie, eu tinha um sonho, e esse era o sonho de muitas pessoas, eu não sei, talvez hoje ainda seja, mas o Ministério Público, ser na esfera estadual promotor de justiça, isso era realmente algo que trazia muita visibilidade, né? A carreira, né? O Ministério Público é uma instituição muito antiga, já alicerçada, com muita força constitucional, e então as pessoas sempre buscam assim, pô, eu quero ser um promotor de justiça, eu quero atuar em processos criminais, eu gosto de processo crime, mas não só processo crime, porque o Ministério Público também atua muito na área civil, ações civis públicas, meio ambiente, pessoas portadoras de necessidades especiais, os idosos, então assim, é realmente uma profissão que chama muita atenção, é uma carreira, uma instituição que chama muita atenção. Então, na época, eu tentei o Ministério Público, né? Fiz alguns concursos, né? Avancei em alguns, mas eu nunca cheguei ao final, ou seja, passar nesse concurso de promotor de justiça, que era o que eu buscava. E aí, como o tempo foi passando um pouco depois de formado, eu advogando, advocacia privada e paralelamente estudando para concurso. Aí eu ampliei, aí o que o direito traz de bom, né? O que temos mais de opções, né? Já que, por enquanto, o Ministério Público eu não estou conseguindo. Então, ampliei o meu leque e aí eu descobri a Advocacia Geral da União. Eu falei agora há pouco, né, de trabalhar em procuradorias de entes federais, de pessoas jurídicas de direito público. Então, eu busquei a Advocacia Geral da União e consegui passar no concurso. E realmente sou muito feliz na Advocacia Geral da União, sou muito contente, estou muito contente já há quase 18 anos na AGU, a gente fala AGU, né? Estou há quase 18 anos na AGU e muito contente. Então, eu sou um procurador da União, eu defendo a União quando ela é acionada na justiça ou quando ela precisa acionar também a justiça para buscar algum direito. Então, trabalho então nessa procuradoria, sou procurador hoje de um ente, né, da União. E não se confunde com o Ministério Público, que também são procuradores. Na verdade, o nome do meu cargo é advogado da União e tem os procuradores da República, né? Então, são coisas diferentes. Eu defendo a União. Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito rápido. Claro, acho que o pessoal, acho que esse exemplo vai fixar bem. Por exemplo, alguém está buscando ProUni, FIES, ele está tentando ingressar em algum desses programas do governo federal. Por exemplo, o FIES, Financiamento Estudantil. Aí ele tem algum problema com o FIES. Aí ele não consegue resolver administrativamente. Por exemplo, não concedem o financiamento estudantil para ele. E o estudante, por alguma razão, entende que tem direito ao FIES. Já que não me deram administrativamente, tentando fora, eu vou procurar o Poder Judiciário e vou dizer, Poder Judiciário, eu tenho direito ao FIES, mas o Ministério da Educação ou o FNDE não me concederam esse financiamento. Então, ele vai lá e entra na justiça contra a União, porque o MEC, né, o Ministério da Educação, é um ministério vinculado ao Poder Executivo Federal, que é um poder da União. Então, ele entra na justiça e aciona a União para tentar obter o FIES. Aí eu vou defender a União nesse processo. Contra o estudante, por exemplo, o estudante com o advogado dele, e eu vou defender os interesses da União nesse processo, e depois o juiz vai dizer quem tem razão. É como se você fosse o advogado da União, o advogado do Estado, né? Isso, exatamente. É que nós estamos falando da esfera federal, né? Por isso que fala União. Como o FIES é um programa do Ministério da Educação, então você entra na esfera federal, então você fala assim, eu vou entrar na justiça e quem vai defender a União é um advogado da União. Então essa é a minha profissão, né?
essa é a carreira que eu escolhi e que me faz muito bem, né? Tá. E me diz uma coisa, qual é o piso salarial, o inicial dessa área que você escolheu? Se, por exemplo, eu resolver me inscrever hoje no concurso, quanto vai constar para mim lá no edital, basicamente? Entre 15 e 17 mil iniciais, assim. As carreiras da AGU, né, os concursos da AGU, a remuneração dos advogados públicos federais, ela melhorou muito com o passar do tempo. Quando eu entrei em 2003, ela não era uma remuneração assim tão atrativa, assim, né? Mas com o passar do tempo, felizmente, porque é importante que um procurador da União seja bem remunerado, né? Porque as suas funções, elas são relevantes também, como são as de um juiz federal, como são de um procurador da República, muita responsabilidade, então é importante que a remuneração seja condizente com essas responsabilidades que ele vai ter no seu dia a dia, né? Então, hoje, em média, varia assim, valor bruto inicial entre 15 e 17, assim. Tá. E diz para mim, Rodrigo, qual o órgão competente que norteia as suas ações? Tá. Na Advocacia Geral da União, não tem só o advogado da União, são 3 carreiras: procurador da Fazenda Nacional, procurador federal e advogado da União. Mas as 3 carreiras, a remuneração ela é a mesma, né? Então, para você... Desculpa a sua pergunta de novo. O órgão, né, que norteia essas suas ações. Sim. Isso, então você faz parte de uma instituição chamada Advocacia Geral da União. Então, nós estamos submetidos à corregedoria, à fiscalização da nossa própria instituição, que é a Advocacia Geral da União. Como acontece também no Poder Judiciário. Os juízes, eles são fiscalizados também por uma corregedoria do próprio Poder Judiciário. Mesma coisa o Ministério Público, né? Os promotores e procuradores da República, eles têm também uma fiscalização feita por sua própria instituição. E também tem um controle externo, né? É muito importante falar do controle externo que existe também. Mas, como regra, é isso. O advogado da União, ele precisa ter OAB. Que é o órgão que fiscaliza, que norteia o privado, né? O privado. Mas como na Advocacia Geral da União você faz parte dessa instituição, nós somos fiscalizados pela própria Advocacia Geral da União. Existe uma corregedoria dentro dela, nós temos corregedorias rotineiras, né, anuais, e então avaliam o nosso trabalho, né, veem como as coisas estão naquele lugar, está tudo correndo bem, e é assim que funciona. Mas nós temos que ter a OAB, nós pagamos a OAB, aquela anuidade. Anualmente, né? Os advogados precisam, Agora, estamos vinculados mesmo à nossa própria instituição, que é a AGU. Eu sempre pergunto isso, Rodrigo, porque eu quero, assim, que os alunos tenham ciência de que toda profissão tem um órgão, né, que norteia as suas ações, que fiscaliza. Você não vai, por exemplo, só se formar e vai ficar à deriva aí, né? Que você vai ter um órgão competente para poder dar respaldo, né, e ao mesmo tempo fiscalizar as atitudes e as ações assim dentro de cada profissão. Eu falei do controle externo, né? Não é só a nossa própria instituição que nos fiscaliza. Há vários canais que você pode buscar, sim, uma fiscalização daqueles que trabalham em instituições, né? O Ministério Público, por exemplo, ele é uma instituição, a gente até fala, ele é o fiscal da lei, né? Então, ele é o fiscal. Então, você pode, por exemplo, procurar o Ministério Público para dizer que está havendo um problema no lugar X, Y, fazer denúncias, né? E na nossa própria instituição, o cidadão também pode, através da ouvidoria, reclamar, denunciar alguma atitude de alguém que trabalha lá dentro, né? Dizer que não concorda, pedir providências que a instituição ela vai, sim, tomar as providências. Então, é muito importante isso que você colocou mesmo. Todos que entram, tanto na advocacia privada, ele será fiscalizado pela Ordem dos Advogados do Brasil. E dentro de instituições, você também será fiscalizado por essas instituições e também existe um controle externo. Então, a responsabilidade, ela é muito grande. Então, eu costumo sempre dizer, quanto maior a remuneração de alguém que ocupa uma função ali, maiores são as suas responsabilidades. Mais fios brancos no cabelo eles terão, né? Esse é o charme. Precocemente.
precocemente, né? Então é assim que funciona. Mas é importante enfatizar isso realmente. Nós somos fiscalizados sim, sempre. E Rodrigo, a última pergunta que eu tenho para você, qual a mensagem que você poderia deixar para esse estudante assim que está pensando no direito como uma opção, às vezes como uma primeira opção, né? Como a gente vê muitos lá no cursinho e tal, ou assim, às vezes como uma segunda opção. Que mensagem você podia deixar para essa pessoa que tem na sua listinha lá o curso de direito? Queridos e queridas, falo isso com muita tranquilidade. É interessante que a gente nunca se sente, assim, o tempo passa e a gente se sente jovem ainda, né? Sim. Que bom, né, Nathalie? Com certeza. Mas parece que eu tô falando realmente com pessoas da minha idade, assim, eu fico muito à vontade. Então, para dizer para vocês todos, no meu caso, eu busquei o direito porque eu cresci numa família de pessoas que trabalhavam na área, né? Então, já tinha, assim, um direcionamento meio que natural. E sendo muito franco também, existia a faculdade de Direito na minha cidade. Eu não queria sair, eu não tinha esse sonho de estudar fora. Sempre tive uma cabeça um pouco diferente de muitos amigos meus da época. Eu queria mesmo ficar lá, eu queria poder fazer a faculdade na minha cidade. O meu pai, ele tinha o seu escritório de advocacia, eu podia fazer estágio com ele. Então, assim, tinha um direcionamento natural por eu ter pessoas na família e porque para mim também ia ser... eu poderia ficar na minha cidade e poderia ter, assim... o apoio do meu pai, né? Do meu pai, advogado, então escolhi o direito. Mas eu posso dizer para vocês com muita segurança, e isso não mudou com o passar do tempo. O direito, ele te dá muitas opções. Ele vai te dar um conhecimento que você vai levar para o resto da vida mesmo, ainda que você não exerça qualquer profissão dentro do direito. Mas se você optar, falar, eu vou buscar algo dentro do direito porque é aquilo que vai me dar uma realização pessoal, então, assim, tem muitas opções. Então, eu penso com muita segurança, a advocacia, ser advogado privado, eu falo, uma profissão abençoada, então, pensem nisso com carinho. E os concursos públicos, eles, como eu disse antes, você tem uma gama de possibilidades, um leque muito amplo. Então, é assim, para quem acha que tem uma vocação, para quem acha assim, pô, eu tô pensando no direito, eu acho que é algo que vai dar certo, vai em frente, porque são muitas opções e é um ramo aí que te realiza muito. Você participar da concessão da justiça, né? Você ser participante de um cenário ali que vai dizer no final quem tem direito, quem não tem, onde está a melhor justiça, isso é muito enriquecedor. Ainda que você não ganhe ação X ou Y, que você atuando como advogado de alguém, você perca ação, você fala, a justiça foi feita, eu dei o meu melhor, a parte contrária deu o melhor dela, e o juiz aplicou o melhor direito. Se você entender que o juiz não aplicou o melhor direito, você pode recorrer para o tribunal e dizer, olha, o tribunal, o juiz diz isso, mas eu entendo que ele está errado. Dá uma reanalisa, por favor, esse caso. Então, é muito bonito você participar, ser um ator da concessão final da melhor justiça, né? Então, eu aconselho, eu recomendo, eu encorajo vocês, meninos, meninas, a buscarem, sim, a fazerem o direito, né? Eu estou muito realizado, eu estou muito contente, muito agradecido e vai ser um prazer tê-los como colegas no futuro, não importa na função que exerçam, seja ali como um analista da justiça, como alguém que trabalha na justiça, no Ministério Público, seja como um advogado, como um promotor, como um procurador, como um juiz, mas todos são iguais, né? As profissões, elas são iguais, são funções diferentes, mas todas as profissões, todas as funções, elas têm a sua relevância e sua importância. São atores diferentes, mas todos atuam buscando a justiça. Então, sigam em frente, eu recomendo e espero vê-los como colegas num futuro aí bem não próximo, muito distante. né? Rodrigo, olha, eu queria te agradecer assim imensamente, muito obrigada mais uma vez. Assim, peço que Deus te abençoe, que você continue assim muito bem aí exercendo sua função, que eu sei que você é um excelente profissional. E assim, que bom, né, que a nossa amizade persiste aí, mesmo depois de tantos anos, da gente ter tomado rumos tão diferentes, né? Estou aqui no Maranhão agora, você está aí em São Paulo, mas
assim, a nossa amizade fica até hoje, eu espero que seja para o resto da nossa vida. Sim, eu faço minhas as suas palavras, agradeço mesmo pela oportunidade. Queria dizer que realmente eu fico muito feliz em saber que você está ajudando esses meninos, essas meninas com a sua capacidade, com o seu conhecimento. Como você colocou no começo, é uma profissão abençoada, ensinar, passar conhecimento. A gente está aqui na Terra para isso mesmo. Então, que profissão abençoada e eu fico muito contente em saber que você está sendo esse canal de facilitação para esses meninos, para essas meninas que buscam aí um caminho, né? E para principalmente serem felizes, né? Então, obrigado de coração. Eu que agradeço, Rodrigo. Um grande beijo. Pessoal, um grande beijo. Espero que vocês tenham gostado. Como dizem os youtubers agora, aí se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário aí, né? E vamos seguindo em frente. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.